Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é doenças do tronco encefálico. Conversaremos acerca das síndromes isquêmicas do tronco encefálico, assim como das síndromes vasculares específicas mais próprias do tronco encefálico. É importante destacar que há uma diferença entre doença e síndrome. A doença é a patologia em si, e a síndrome são um conjunto de sinais e sintomas que se mostram semelhantes àquela patologia. Vamos lá? Sobre as síndromes isquêmicas do tronco encefálico, podemos conversar com você um pouco acerca da anatomia da circulação sanguínea arterial do tronco e especificamente sobre a síndrome do roubo subclávio. Sobre a anatomia da circulação sanguínea, porque a maior parte dessas alterações tem a circulação sanguínea envolvida, nós podemos mostrar para você, aqui é a irrigação do tronco encefálico. Essa é uma visão basal, ou seja, você imagina aí a cabeça no pescoço, vê do pescoço para cima, e aqui está a circulação. Veja bem, essa aqui é a artéria cerebral anterior, esta daqui é a cerebral média, esta é a artéria comunicante posterior, e assim vai. Essa aqui já é uma partezinha da posterior, essa aqui, ó, a labiríntica, essa aqui já a ventral, essa aqui é a espinhal, de forma que você observa que há uma série de artérias e ramificações que dão origem à irrigação do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte, bulbo. Circulação do tronco encefálico. E esta é a visão lateral, como se você estivesse olhando mais ou menos pelo ouvido, né? Fica assim mais na diagonal, mas aí você observa, olha, aqui está a posterior, e aqui segue um ramozinho dela posterior, aqui um ramozinho da superior, aqui você já tem as vertebrais, aqui você já tem um ramozinho da anterior que vem lá de cima, e assim por diante. Então, só para ficar claro, essa é a irrigação do tronco encefálico, numa visão basal, ou seja, do pescoço olhando para cima, e essa numa visão lateral, como se você estivesse olhando da parte lateral da cabeça, em perfil. Pois bem, é importante observar, uma vez tendo visto as circunstâncias acima das artérias no tronco encefálico, que são mesencéfalo, ponte e bulbo, é importante destacar aonde especificamente essas artérias têm contato. Por exemplo, olha aqui a artéria cerebral superior, onde está. Olha onde ela fica. Olha aqui a coroide posterior, onde está. Então, por exemplo, essa aqui são os ramos interpedunculares. Cá estão eles. E assim por diante. Esse, artéria cerebelar superior. Isso no mesencéfalo. Se observarmos a distribuição na ponte, por exemplo, aqui são os ramos, ó, paramedianos. Estes aqui, ó, nervo trigêmeo, artéria basilar e assim por diante. E já no bulbo, destacamos aqui a presença da artéria vertebral. Essas artérias aqui nós vimos lá na primeira figura. E um exemplo aqui, ó, essa partezinha aqui é irrigada pela artéria cerebelar inferior anterior. Pois bem, é importante ressaltar que, apesar dessa circunstância, dessa circulação aqui do tronco encefálico que nós falamos para você, de ser bastante irrigado por N artérias, por diferentes artérias, para que haja, de fato, essa síndrome isquêmica no tronco encefálico e síndrome isquêmica, a isquemia por si significa ausência de oxigênio no tecido, então essa perfusão, ou seja, essa entrada de oxigênio no tecido, tem que ser ineficiente para que ocorra a síndrome. E esta perfusão ineficiente pode ocorrer de forma transitória ou de forma irreversível. Logicamente, a transitória é menos complexa, patologicamente falando. Exemplos dessas síndromes isquêmicas transitórias do tronco encefálico, temos a isquemia transitória associada à síndrome do roubo subclávio, que é a mais comum. E no caso da irreversível, temos uma causa
de necrose nos tecidos. Por quê? Não há oxigênio, se não há oxigênio, o tecido não sobrevive, há a morte do tecido. E um grande exemplo é o infarto do tronco encefálico. Pois bem, o infarto do tronco encefálico ocorre por obstrução arterial e causa e provoca padrões diferentes de déficits clínicos. E isso fica claro até porque tem-se a circunstância da circulação nesta ou naquela região. Pode dar origem a síndromes vasculares, dependendo do vaso específico obstruído, consequentemente da região acometida, tem-se as características patológicas aí definidas. E pode também ter núcleos e feixes de fibras do tronco encefálico, que são numerosos, dispostos compactadamente e com funções diversas. E isto, por sua vez, caracteriza uma variedade correspondente a síndromes vasculares diversas. Por quê? Porque há inúmeros feixes e, consequentemente, inúmeras regiões que são irrigadas por esses feixes. E uma vez na ausência dessa circulação e, consequentemente, de oxigênio, diferentes áreas são acometidas, portanto, com uma variedade de síndromes vasculares. Nós conversamos aqui sobre a síndrome do roubo subclávio, que é uma perfusão ineficiente transitória, que aqui vai ser colocada de uma forma mais específica por ser muito comum nesses casos. O termo tradicionalmente obsoleto, utilizado antigamente, era insuficiência vértebro-basilar, que diz respeito à alteração da circulação sanguínea nessa região. Mas hoje não deve ser mais utilizado e nós vamos conversar a esse respeito. A etiologia da síndrome do roubo subclávio pode advir de uma obstrução da artéria subclávia direita ou da artéria subclávia esquerda em seu segmento proximal à origem da artéria vertebral. Pode também acontecer por conta de, apesar da obstrução, o sistema cardiovascular mantém uma perfusão adequada do braço ipsilateral com a intercepção da artéria vertebral ipsilateral em sentido retrógrado, voltando este sangue por conta desta interrupção. E neste caso, o sangue sobe pela artéria vertebral contralateral até a junção da artéria vertebral ipsilateral, onde essas duas artérias se unem para formar a artéria basilar. E aí, o que acontece nessa sequência? Em seguida, esse sangue desce de volta pela artéria vertebral ipsilateral, de forma a irrigar a artéria axilar e, em seguida, a artéria braquial. De uma forma mais rara, a etiologia pode estar relacionada a certa condição em que a atividade física com o braço afetado desvia tanto sangue do sistema vértebro-basilar que o indivíduo apresenta sinais clínicos de isquemia no tronco cerebral. E essa isquemia pode levar a uma diminuição de sangue e, consequentemente, de oxigênio para essa área. Vamos a uma questãozinha a esse respeito para ver se a gente ficou afiado. Questão 1. A etiologia da síndrome do roubo subclávio consiste em, letra A, obstrução da artéria subclávia direita ou esquerda em seu segmento proximal à origem da artéria vertebral. É exatamente isso que nós vimos aqui acima. Então, este item A, já é o item correto. Mas vamos ver os demais. Item B. Obstrução ou embolia no território da artéria cerebelar inferior, posterior, ou da artéria vertebral. Não, isso aqui que nós vamos estudar posteriormente é a síndrome bulbar dorsolateral, ou síndrome de Wallenberg. Opção C. Obstrução dos ramos paramedianos da artéria vertebral ou basilar, geralmente bilateral. Não, essa aí nós vamos estudar posteriormente. Diz respeito à síndrome bulbar medial ou síndrome de Dejerine. Item D. Obstrução dos ramos circunferenciais da artéria basilar. Não, este aí é a síndrome da ponte basal distal, ou síndrome de Millar-Glabé, ou Foville. Já o item E, obstrução dos ramos da artéria basilar, diz respeito à síndrome do tegmento contínuo distal. Portanto, opção correta, item A. Sobre o diagnóstico. Na síndrome do roubo subclávio, o diagnóstico
é mais comum pelas manifestações clínicas típicas do paciente. Há uma demonstração de anormalidade angiográfica do exame, lógico, correlacionada clinicamente com o fluxo retrógrado de retorno pela artéria vertebral. E a obstrução da artéria subclávia deve ser tratada apenas quando causa isquemia da mão ou síndrome inequívoca de roubo subclávio. Está-se diante de uma isquemia do território vértebro-basilar. Portanto, há uma perda de consciência e vertigem por conta do acometimento de isquemia nessa área. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.